advogado e promotor de justiça nas audiências criminais. Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva. Vamos falar hoje com você sobre a atuação do advogado e também do promotor nas audiências criminais. Gostaria de, em primeiro lugar, alertar os nossos colegas. Às vezes o Ministério Público está ocupado. O promotor não vem para a audiência e o advogado empaca. O advogado, por sua vez, diz para o juiz: eu não vou fazer a audiência se o promotor não estiver junto, se o promotor não vier para a audiência também. Aí eu indago a você: qual benefício tem o Ministério Público, tem o promotor para a defesa, se ele faz tudo o contrário que a defesa deseja? Ou seja, a defesa deseja que não tenha prova para solidificar a culpabilidade do seu cliente. E o que faz o promotor de justiça? Ou seja, ele vem exatamente para solidificar, construir provas incriminadoras contra o seu cliente. E o advogado, por sua vez, não deseja que o promotor não esteja na sala de audiência. Se estiver, óbvio, ele vai trabalhar, ele vai fazer perguntas para solidificar a acusação. Mas e o defensor? O defensor diz para o juiz: sem o promotor eu não vou fazer audiência, excelência. Isso já ocorreu conosco. Veja o que teria acontecido. Nós estávamos para fazer uma audiência por volta das 13 horas e o defensor disse: olha, não vou fazer audiência, não vou fazer porque o promotor não veio, não está aqui presente, eu não vou fazer audiência. Pois é, e o juiz disse o seguinte: bom, doutor, o senhor não vai fazer? Vamos aguardar o promotor, ele vai atrasar. A minha pauta eu não vou parar. Ou seja, isso deu a entender que possivelmente não seria combinado, mas vamos dizer, estaria praticamente contornada a situação de que o juiz poderia fazer as suas audiências, continuar a sua pauta de audiência, e o promotor, por sua vez, assumiria a responsabilidade daquilo que foi feito na audiência. E vou dizer a você que isto é muito comum para nós, já foi comum no passado, hoje em dia é um pouco diferente em razão da mídia, da colocação da mídia, porque todos teriam que estar presentes na sala de audiência, porque vai estar filmando, tem que aparecer o promotor, tem que aparecer o defensor, vai aparecer o juiz. Se não aparecer a fisionomia deles, vai aparecer pelo menos o áudio da voz de cada um deles, fazendo perguntas e fazendo também as suas sustentações orais. Mas vamos voltar lá naquilo que eu disse a você com relação àquela audiência das 13 horas. O juiz disse: não tem o promotor aqui na sala, doutor, então nós vamos esperar. Olha, era réu preso. A escolta teve que esperar mais de 4 horas para que o promotor chegasse ou viesse um outro promotor designado de uma outra vara. Não sei de que vara que veio, mas o promotor veio lá pelas 17 horas, 18 horas. E o que aconteceu? O promotor veio, fez algumas perguntas, dava a impressão de que não sabia sobre os fatos, mas o juiz sabia sobre os fatos. Naquela ocasião ainda não tinha a disposição do artigo 212 da Lei 11.690/2008, em que o promotor e o advogado é que faz as perguntas agora para as partes. Antes, as partes, ou seja, o defensor e o promotor fazia as perguntas para o juiz. E o juiz é que reportava e fazia as perguntas e transcrevia as respostas. Hoje não.
Hoje, com esse dispositivo do artigo 212 do CPP, quem faz as perguntas são o defensor e o acusador. E o juiz, entendendo que possa complementá-la ou não, então a presença das partes, elas são mais atuantes, elas são mais presentes nas audiências do que anteriormente. Mas o que ocorria anteriormente, como ocorreu muitas vezes e pode ocorrer, basta que exista uma certa consonância, uma certa situação harmônica que trata de situação profissional, entre os profissionais da área do direito, da justiça, do Ministério Público e da defesa. Esta situação de dizer que juiz não conversa com advogado, juiz não conversa com o Ministério Público, isso é apenas e somente por esta situação política do Estado, do Brasil de hoje, porque deseja-se alguma circunstância de anular determinadas sentenças e etc, etc. Não vamos entrar neste mérito, mas se não existir o juiz falar com o promotor, o juiz falar com o defensor, não existe justiça. Não tem como fazer a justiça como ela deva ser feita. Posso dizer a você, neste caso que eu vinha falando, o que aconteceu? O promotor praticamente não perguntou nada. Eram dois réus presos. Nós fizemos as perguntas que tinham que ser feitas. O juiz fez as perguntas que tinham que ser feitas. O promotor da igual forma. As partes fizeram as suas alegações e o juiz deu a sentença. O que aconteceu? Aconteceu que um dos rapazes presos foi absolvido. E o outro que segurou, ou seja, o defensor segurou a situação até aquele instante, infelizmente foi condenado. Foi condenado por qual razão? Não só porque o defensor contribuiu para isto e segurando a audiência e etc., fazendo todo aquele clima tenso, mas também fez perguntas que não deveriam ter sido feitas. Perguntas que não foi feita pela acusação, mas o defensor fez, fazendo perguntas que solidificou a culpabilidade do seu cliente. Então não tinha outra saída. Ou seja, o juiz teve que condená-lo. O prejuízo foi para o cliente do colega advogado, defensor. Então nós chamamos a atenção para que tais fatos dessa circunstância não ocorra conosco, com nossos advogados, com nossos defensores. Tomemos estas precauções. Gostaria também de dizer a você que esta harmonia entre as partes e o poder de julgar, ele é saudável. Uma ocasião, eu ia fazer um tribunal de júri, fui fazer um tribunal do júri em uma outra cidade, no litoral. Nesta ocasião, tinha até um fim de semana prolongado. Eu, juiz, tinha uma audiência lá e uma outra audiência aonde eu morava. Ou seja, no fórum onde era a comarca onde eu estava estabelecido, o juiz disse para mim: não me importa que o senhor vai fazer júri. Eu não vou adiar a minha pauta. O senhor se vira. Falei, doutor, mas o júri prevalece. Falando com o magistrado. O júri prevalece, o senhor tem que adiar aqui. Não vou adiar. Problema é do senhor. O senhor se divide ao meio. Como vou me dividir ao meio? Não tem como. Aí criou-se um certo impasse. Criado esse impasse, o que aconteceu? Eu estava com a petição na mão e ele olhando para mim em pé, dentro da sala de audiência, a sala de audiência cheia de advogados e o promotor, e eu com a petição para ser despachada. Ele disse: eu não vou despachar. Faz o seguinte, doutor, o senhor vai até o cartório, dá uma olhada no processo e faz as perguntas que o senhor desejar que eu faço para o senhor, mas eu não vou adiar.
não vou adiar de jeito nenhum a audiência. Tá bom, aí eu saí dali com raiva, fui lá, perdi um tempão lá no cartório, fiz 11 perguntas e fui levar para ele fazer as perguntas para mim. Ou seja, as perguntas para a defesa. Mas como naquele lapso do cartório de volta para a audiência, para falar com ele de novo sobre se ele aceita aquele rol de perguntas ou não, ou vai fazer audiência para mim, como ele disse que iria fazer no meu lugar, ele faria o seu papel de juízo e fazia também a parte da defesa. Como eu não tive saída e também não queria e não talvez podia subestabelecer para um outro colega, eu tinha compromisso com essas duas pessoas, com o júri onde fui fazê-lo, lá no litoral, e também lá no litoral eu poderia até ficar alguns dias a mais após o júri. E o juiz aqui, o que aconteceu? Vá fazer as perguntas. Fui, voltei com as perguntas na mão para entregar para ele. Aí atirou a minha cabeça o raciocínio, mas como eu posso, aspas, ser um asno? Se ele vai fazer as perguntas para mim, para que eu vou criar problemas? Para que eu vou fazer perguntas para que ele faça perguntas para a defesa? Se é ele que vai fazer a defesa para mim, ele vai julgar e vai fazer a defesa para mim? O que pensei? Cheguei para ele e falei, Excelência, não tenho perguntas nenhuma a fazer. Todas as perguntas que a defesa teria que fazer, eu disse para ele, são as perguntas de praxe que Vossa Excelência faria e irá fazer. E fará também, faz em todas as suas audiências. Então eu não tenho pergunta, Excelência. Posso ir fazer o meu júri? Sim, pode ir fazer o seu júri, sem problemas, eu faço aqui a audiência para o senhor. Tá bom, até logo, até logo. Fui fazer meu júri. Fiz o júri. Voltando do júri, 4 ou 5 dias, voltando, cheguei no meu escritório cedo, porque fazia dias que eu não estava no escritório. Chegando no escritório pela manhãzinha, cheguei antes dos colegas, 1 hora antes dos colegas. Adivinha o que aconteceu? Tinha uma pessoa de cox na porta do meu escritório. O corredor inteiro do prédio estava escuro. A hora que bati o dedo no plug de acender a luz, acendeu-se as luzes, tinha uma pessoa lá, agachada na porta do meu escritório. Imagina, as pernas já bambearam, porque era o acusado, este acusado, que o juiz fez a audiência para mim. Audiência para ele, como juiz, e para a defesa. Eu só simplesmente, talvez, aqui posso confessar aos senhores, com medo do que aconteceu, eu não sabia o que tinha ocorrido, disse bom dia para ele e entrei. Falei para ele, fique à vontade aí na sala de espera, até que outros colegas viessem para que eu pudesse atendê-lo. Mas como os colegas não chegavam, a secretária atrasou, porque o ônibus dela atrasou. Ou seja, tudo ali, naquele dia, deu errado. Tudo deu errado. Mas não podia mais ficar o moço esperando, eu, dentro do escritório, sentado lá na minha mesa, nervoso, e sabendo que o cliente estava lá fora. E era um cliente também de homicídio, mas só que era homicídio culposo. Por isso que ficou na vara comum, na vara singular. E era um homicídio culposo, mas era de uma pessoa que teria matado a outra. Imagina a situação que passei, a situação que eu vivi. Mas não teve outra saída a não ser ir criar coragem e dizer, venha, por favor, vamos conversar. O que aconteceu naquela audiência?
Ele não me respondeu de imediato. Ele esperou eu sentar na minha mesa e ele sentar na cadeira para que ele me respondesse. Eu vim aqui, doutor. E quando ele disse isso, eu vim aqui, tremia talvez da cabeça aos pés. Ele disse, eu vim aqui, doutor, porque eu fui absolvido. Eu vim agradecer ao senhor. Veja, e se eu tivesse brigado com o juiz? Se eu tivesse me indisposto com o juiz? E o que eu fiz? Não foi contribuir para que a pauta do juiz não ficasse atravancada. E o juiz fez o papel dele e o meu papel e absolvendo o meu cliente, que é o que me interessava. É óbvio que nesta circunstância não teve recurso, o Ministério Público não recorreu, não sei por qual razão, mas poderia ter recorrido, e se tivesse recorrido, não teria problema nenhum. Teria problema nenhum. Por quê? O juiz tem o poder de dar legalidade ao processo. Ele dá legalidade ao processo em todas as circunstâncias, inclusive na sala de audiência, na audiência. Então, quero deixar essa mensagem a você. Não bata de frente contra o judiciário. Não crie problema, porque o problema talvez que você acha que estaria ele sendo este problema a seu favor, e na verdade não estaria este problema vindo a seu favor. Ou seja, a favor em especial dos direitos do seu cliente. Observe o que você pode fazer, o que você deve fazer, para que não prejudique, primeiro, a defesa, e segundo, os direitos do seu cliente. Porque você, observando aquilo que você trata com o juízo, observando o que você discute com o Ministério Público, e quero deixar aqui uma coisa clara, nem sempre, ou eu não brigo com o promotor. Quem briga com o doutor Waldner são os promotores. O difícil é quando você precisa brigar com o promotor. Mas se você perceber o direito, o caminho aonde você deva fazer com que a sua defesa esteja solidificada, a tese de defesa esteja solidificada, afastando a culpabilidade, com absoluta certeza não será você que irá brigar com o promotor. Seria aí sempre o promotor que vai brigar com a defesa para que a defesa não sobressaia, que ele tenha feito um processo inteiro para solidificar a culpabilidade e você fez a sua defesa, apresentou as teses de defesa, elas foram aceitas e o seu cliente foi absolvido. É esta a mensagem que eu gostaria que todos os nossos colegas recebessem e nos desse um feedback se estamos no caminho ou se alguém de nossos colegas tenha algo melhor do que tudo isto, nos traga. Porque isto é importante, será importante, e este é o meu objetivo, o nosso objetivo, de fazer com que a defesa sempre esteja melhor do que esteve ontem.